Hoje iremos falar sobre o Apartheid. Eu sou o professor José da Costa. Este é o canal História em um Instante. A história de maneira fácil e descomplicada para você entender. No contexto da Guerra Fria, eu fiz alguns vídeos sobre a Guerra Fria, aconteceu o Apartheid. Na verdade, o Apartheid existiu mesmo antes do surgimento da Guerra Fria e continuou com ela. Apartheid, apartar, separar. O que foi o Apartheid? Vamos explicar agora. O Apartheid, Nelson Mandela. Basicamente falando, o Apartheid ocorreu na África do Sul. O que aconteceu é que no começo do século XX, a África do Sul era dominada por uma minoria branca. A grande maioria da população eram negros, entre eles os Zulus, entre outros, e uma minoria branca, descendente de ingleses, holandeses, a grande maioria holandeses, ingleses, alguns poucos alemães, cerca de 15% da população, mais ou menos, a grande maioria, é quem de fato comandava o país e detinha o poder econômico e político. Daí o nome Apartheid. Havia separação entre negros e brancos. Banheiro para branco, banheiro para negro. Escola para branco, escola para negro. Claro e evidente que as dos brancos eram muito melhores que a dos negros. Nesse contexto aí, em 1921, se eu não me engano, nasce o Nelson Mandela, que vai de fato fazer história aí na África do Sul, o Nelson Mandela. Quando chega em 1948, na verdade em 1918, estamos conferindo aqui no meu rascunho, na minha cola. Quando chega em 1948, o Apartheid ele é oficializado na África do Sul. Já existia um Apartheid, de fato, e ele foi oficializado. Surgiu também, nesse contexto, o CNA, Congresso Nacional Africano. Na verdade, o CNA, o Congresso Nacional Africano, havia surgido há décadas, lá por volta de 1912, 1913, por aí, que era um partido político que começou a lutar contra a discriminação racial, contra o Apartheid. Ele permaneceu na ilegalidade. Em 1948 foi oficializado o Apartheid na África do Sul, que foi o que? Uma política de segregação racial. As melhores escolas, os melhores lugares para brancos, os negros eram discriminados. Inclusive era proibido o casamento entre negros e brancos. Daí o Apartheid. Nesse contexto, Nelson Mandela surgiu, formou-se em direito, lutou contra o Apartheid, abraçou a causa juntamente com o CNA, Congresso Nacional Africano. E eu quero falar aqui de dois massacres que houve também nesse contexto. Um em 1960 e outro em 1976. O de 1976 é conhecido como Massacre de Soweto. Massacre de Soweto, um bairro sul-africano chamado Soweto. O que aconteceu foi o seguinte: a língua dos brancos, a Afrikaner, apesar do nome Afrikaner, era a língua oficial da elite branca. Eles quiseram impor a sua língua nas escolas dos negros, uma imposição da língua. Os negros não aceitaram, fizeram uma manifestação pacífica. No entanto, eles foram rechaçados, mortos. Muitos, inclusive crianças, adolescentes, estudantes foram mortos porque fizeram esta manifestação e foram reprimidos pela elite branca. É o Massacre de Soweto em 1976, por causa da imposição da língua branca nas escolas negras e os estudantes negros, obviamente, não aceitando isso, fazendo a manifestação e sendo muitos deles mortos. O massacre de Sharperville
Ele ocorreu em 1960, especificamente em 21 de março de 1960. Guarde esta data, 21 de março de 1960. Até hoje, 21 de março é o Dia Mundial de Combate ao Racismo, à Discriminação Racial. Por quê? Porque houve esse massacre de Sharpeville, que era contra a lei do passe. Os negros, eles protestaram contra a lei do passe. O passe era uma espécie de documento, cadernetazinha, que continha as informações de onde o indivíduo negro podia ir, até onde ele devia ir. Limitava o ir e vir do cidadão negro sul-africano. E os negros fizeram também uma manifestação em Sharpeville, um bairro sul-africano, e foram também rechaçados, massacrados, alvo da truculência da elite branca da África do Sul. Década de 1990, temos aí o Nelson Mandela, que havia sido preso, é solto e torna-se, como nós sabemos, o presidente da África do Sul. E também nesta década, o apartheid, ele deixa de existir, pelo menos oficialmente, na África do Sul, embora, evidentemente, o racismo ele continua em muitas mentes, em muitos corações, em muitos lugares, obviamente também, inclusive no Brasil. Mas oficialmente ele acabou na África do Sul na década de 90. Se você gostou desse vídeo, ajude o canal a crescer, compartilhe o vídeo, se inscreva porque sua inscrição ajuda o canal a crescer e também faça um comentário porque o seu comentário é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.